Com a Ordem 66, Palpatine, o chanceler, oficialmente concretizou seus planos de dominar a galáxia, eliminando tanto o movimento separatista quanto a Ordem Jedi. E o comando da Ordem 66 foi a chave principal para isso tudo poder acontecer. Mas essa ordem não conseguiu chegar a todos os clones em existência, pelas mais diversas razões, e a história de hoje a gente vai ver um clone que não conseguiu receber a Ordem 66. E a história começa com o nosso clone preso no espaço em uma nave danificada, quando de repente ele é encontrado por uma nave coletora de sucata. Um dos droids dentro da nave avisa que eles encontraram uma nave danificada no espaço. O dono da nave imediatamente ordena os droids a capturar aquela nave, na esperança, claro, de fazer alguns créditos. Com a nave no hangar, os droids se aproximaram e rapidamente eles perceberam um grande problema. Aparentemente, o suporte de vida do clone ainda estava ligado em situações críticas e eles perguntaram qual eram as próximas instruções. O dono então ordenou para levar o clone para a ala médica da nave. E lá, o clone que estava deitado em coma começa a acordar. E os droids comunicam ao dono da nave dizendo que o clone tinha acordado, perguntando novamente quais eram as próximas instruções. Mas ao ver os droids, o clone entra em completo terror, jogando os droids para a parede, arrancando as suas cabeças e braços. O clone comete uma chacina contra os droids, até que eventualmente ele recebe um dardo em seu braço e é então eletrocutado, entrando em coma novamente. O dono, como você pode imaginar, furioso, dizendo que tinha demorado muito para conseguir reprogramar aqueles droids separatistas. Mas o clone ia ficar bem. Era só um dardo elétrico, apesar que o clone não parecia ser tão durão, segundo o dono da nave. E para solucionar esse problema, o dono resolve prender o clone pelas pernas. E lá, na sua cela, os dois conversaram. O clone perguntou o que o velho queria. E ele revelou tudo. Seu nome era Hurd Coil, o cara que tinha salvo ele do seu caça destruído, dizendo também que vocês clones devem estar bem ocupados com todos os Jedi e essa Ordem 66, né? O clone então surtou, perguntando o quê? Ordem 66? Quando que isso aconteceu? O cara simplesmente disse que, se você não sabe, os Jedi agora são seus inimigos. Então Hurd simplesmente foi embora. Depois de muito tempo frustrado dentro de sua prisão, alguém estava no duto de ventilação. O clone viu rapidamente, arrancou a tampa do duto e puxou uma garota de dentro. Ela então cumprimentou o clone perguntou quem ela era e ela respondeu dizendo que ele não parece ser tão durão quanto ele pensa. E novamente, outro dardo elétrico no ombro, o clone toma um choque e entra em coma. E Hurd, extremamente furioso, arrasta a garota de volta para as outras crianças. E a garota implora, dizendo que não quer voltar para o lugar escuro, que fede. Mas o nosso clone, lá dentro de sua cela, escutou tudo isso. Sequestro de crianças? Ordem 66. Que tipo de truque separatista era esse? O nosso clone, então, novamente libera o Hulk dentro dele e arranca o metal da parede. Enquanto isso, o dono da nave, como você pode imaginar, extremamente frustrado com tudo que estava acontecendo. O objetivo era só ganhar alguns créditos, e agora até as crianças sequestradas já estavam fugindo. E andando tranquilamente, o droid protocolo chega gritando, dizendo que o clone tinha escapado. Ele ordenou que os droids seguranças fossem enviados para proteger as crianças. E então ele recebe outra notícia. Uma nave da República estava pedindo para entrar e fazer uma inspeção. E enquanto isso, o nosso clone tentava fazer a sua fuga. Com uma pedra, ele joga em direção ao pé de um droid. E assim que o droid olha para o chão, paulada na cara, ele encontrou uma porta misteriosa. E dentro ele entrou. E então foi literalmente espancado, entrando em coma novamente. As crianças cercaram ele. Será que ele tá morto? O olho dele tá meio estranho. Um deles até mesmo gritou, dizendo que ele não era tão durão assim. O clone então de novo acordou surtado
Assustado, as crianças saíram correndo e confuso. Onde que ele estava? Que lugar era esse? E em volta dele, cheio de crianças. Vocês são Jedi? O clone perguntou. Um dos Jedi tenta impedir a garota dos dutos de ventilação de chegar perto, mas a garota Nia diz que o capitão Hurt Coil já tinha conversado com o clone e que, aparentemente, os clones não são todos tão maus. A história então retorna para o capitão. Os clones tinham entrado dentro da nave e ele deu as suas saudações, as suas boas-vindas. O clone então, o ARC Trooper, disse que essas naves são conhecidas por contrabandear Jedi fora do espaço da República para a orla exterior. E as suas ordens eram claras: vasculhar aquela nave por dentro e por fora. O capitão Hurt Coil implorou para o ARC Trooper, dizendo que ele era somente um simples capitão de uma nave, um coletor de lixo do espaço. Mas de repente, um clone chama o comandante, dizendo que ele era o Hobby 147 da divisão da Brigada Leve, dizendo que já tinha explorado aquela nave de cima e baixo completamente e, como o capitão disse, é somente uma simples nave coletora de lixo. Inclusive, o clone recomendou não comprarem nada dele. Aparentemente ele troca baterias novas pelas velhas. Mas isso foi o bastante, os clones ficaram satisfeitos e ordenaram a retirada. O nosso clone que estava em coma agradeceu e se despediu. E olhando para trás uma última vez com um sorrisinho no rosto, ele viu a garota no duto de ventilação e ela disse que ela sabia que ele era durão. A nossa história termina com um final feliz, mas a gente sabe que esse clone, assim que retornou para sua divisão, provavelmente recebeu a Ordem 66 diretamente. Apesar que a história é Legends e os clones nos Legends não possuem o chip inibidor, eu imagino o que aconteceria se ela fosse cânone. Será que a ativação do chip traria para esse clone algum tipo de impulso para retornar para a nave e ver o capitão novamente e aquelas crianças Jedi? Mas de qualquer forma, a gente percebe que nem todos na galáxia ficaram contra os Jedi depois da Ordem 66. Como o ARC Trooper disse, muitas naves parecidas com aquela estavam contrabandeando, salvando os Jedi da República e levando eles para segurança na orla exterior. Consequentemente, isso significa que vários Jedi escaparam da Ordem 66 e estão vivendo refugiados em segurança longe do novo Império. Mas deixe aí abaixo nos comentários qual nome você daria para esse clone, tendo em vista que a gente só viu o número de série dele. E se você gostou do vídeo, salve o Jedi curtindo e se inscrevendo. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.